Há quase 8 anos, o Brasil era apresentado a uma lista de nomes de diretores e altos executivos da Petrobras. Mas eles só se tornaram conhecidos porque delataram o bilionário esquema de corrupção na companhia, do qual também participavam. O primeiro a denunciar crimes atribuídos a políticos foi o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, indicado para a função pelo PP, o mesmo partido do atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, se não tivesse apoio político, não chegava diretor. Foram as delações que alimentaram por anos a Operação Lava Jato. A Petrobras e grandes empreiteiras foram amplamente investigadas. E tanto empresas privadas quanto públicas se viram obrigadas a fortalecer seus controles internos. No caso das estatais ou companhias de economia mista, como a petroleira, o governo foi pressionado a adotar medidas que dificultassem a captura das diretorias por interesses escusos, até que um novo estatuto foi criado em 2016, já no governo Temer. Os cargos de presidente, diretores e membros do Conselho de Administração devem ser ocupados por pessoas com experiência na área e formação acadêmica compatível. Não podem ser indicados ministros, secretários, dirigentes partidários, senadores, deputados e vereadores, mesmo que estejam licenciados. E pessoas que participaram de campanhas políticas precisam esperar pelo menos 3 anos para serem indicadas. Mas agora, em 2022, diante da pressão do governo para que a Petrobras mude sua política de preços, amparada nas variações internacionais do barril de petróleo, líderes governistas e o próprio Arthur Lira passaram a defender mudanças na lei das estatais, justamente para que os diretores voltem a seguir à risca os interesses da classe política e de quem ocupa o Palácio do Planalto. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O que se aprovou lá atrás, muito ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, transformaram as estatais em seres autônomos e com vida própria, muitas vezes dissociados do governo do momento. Mas será mesmo que alterar a lei das estatais é o caminho certo para frear os reajustes da Petrobras? Quais seriam os riscos embutidos nesse tipo de alteração? E o que foi pensado pelos formuladores do estatuto que protege a governança das empresas públicas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com o ex-ministro da Controladoria Geral da União, Waldir Simão, que participou das discussões que deram origem à lei das estatais. Fique com a gente. Waldir Simão, até 2016, como funcionavam os processos de escolha dos diretores, dos conselheiros das empresas estatais? As regras eram iguais para todo mundo ou cada uma das empresas podia estabelecer, digamos, o seu método de governança? Veja, na verdade, até 2016, antes do Estatuto das Estatais, a gente não tinha uma regra, em que pese ter, no âmbito do Poder Executivo Federal, por exemplo, um comitê de ministros que acompanhava o andamento da gestão das estatais, a indicação dos administradores, membros de conselhos de administração, diretoria, conselho fiscal, era feita pelo próprio Poder Executivo. E essas questões relacionadas à governança das empresas estatais, já estava prevista, uma lei disciplinando a governança, já estava prevista na Constituição desde 1988. O que a gente somente corrigiu em 2016 com a aprovação da Lei 13.303. A gente sabe que o debate sobre esses mecanismos de controle das empresas já vinha de algum tempo, mas as denúncias de corrupção na Petrobras certamente aceleraram esse processo, né? Até porque ficou demonstrado que contratos bilionários e irregulares foram operados diretamente por diretores nomeados por políticos de diferentes partidos.
Olhando agora em retrospectiva, dá para a gente dizer que se uma lei como essa já existisse naquela época, teria dificultado esse tipo de ação criminosa? Veja, a fraude, a corrupção, quando você tem uma pessoa mal intencionada na gestão de qualquer organização pública ou até privada, ela acaba buscando brechas para que ela possa obter qualquer vantagem devida, praticar um ilícito, cometer uma fraude. O que a lei traz é um aperfeiçoamento da governança. Claro que uma companhia como a Petrobras, por exemplo, que era de economia mista, já estava sujeita a um sistema de controle bastante complexo, rígido. Veja que a gente está falando de uma empresa que tem emissões no exterior, está sujeita à jurisdição da SEC nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil, esses mecanismos se mostraram insuficientes. O que a lei traz de novidade é um aperfeiçoamento dessa governança, trazendo novos instrumentos de controle que vão desde critérios de elegibilidade para ocupação de cargos nos conselhos de administração, conselho fiscal, na diretoria, também critérios de transparência, implementação de programas de compliance obrigatórios e, portanto, reforçando a governança, profissionalizando a gestão e impedindo que um eventual gestor mal intencionado consiga implementar lá uma gestão fraudulenta, uma gestão que acabe vilipendiando aquele ativo que, no final do dia, é um ativo da sociedade. E tanto a lei nova passou a ser importante que a gente está falando agora de pré-requisitos para o ingresso na companhia, né? Tá todo mundo falando da Petrobras, naturalmente, que o foco tá todo direcionado à empresa do petróleo, mas isso também vale para as demais. Então a gente fala do nome dos diretores antes da nomeação. E eu lembro que no período pré-Lava Jato, no período pré essas irregularidades, as denúncias de corrupção graúda na companhia, a gente só ficou sabendo do nome desses personagens depois dos casos descobertos, né? Uma última notícia, a Polícia Federal acaba de prender Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, um dos denunciados na Operação Lava Jato. Qual foi o espírito na hora de fazer essa lei, considerando que o senhor era o ministro da CGU até maio de 2016, a lei foi sancionada em julho daquele ano, né? A gente vê, como o senhor mesmo já falou, requisitos e vedações. Qual foi o espírito da lei? O que se procurou foi exatamente dotar as empresas estatais, públicas e sociedades de economia mista de instrumentos de governança e de controle mais robustos. Veja que aqui, quando a gente fala de empresa estatal, nós não estamos falando, e também isso se aplica às empresas de economia mista, nós não estamos falando de empresas que se sujeitam somente às regras do mercado. Ao contrário, além das regras do mercado, elas se sujeitam a regras de controle e transparência que são voltados à administração pública. Eu cito aqui como exemplo a necessidade de fazer licitações para contratações nas empresas estatais, inclusive sociedades de economia mista como a Petrobras. Também cito como exemplo a obrigatoriedade de prestação de contas, não só para o Estado, para o sistema de controle interno, para os tribunais de contas, mas também para a sociedade. Há critérios de transparência que não existem para as demais empresas que estão no mercado. Como cito mais um exemplo aqui, a remuneração da administração, né, dos administradores. Uma estatal é obrigada a publicar. As empresas do mercado, do setor privado, exclusivamente, não são obrigadas. Então, o que fez a lei? Ela robustece todo esse sistema de governança, de critérios de elegibilidade, de transparência, e uma coisa muito importante que pouca gente fala, né? Uma estatal, ela só se justifica em duas situações previstas na Constituição, né? Relevante interesse coletivo e imperativo de segurança nacional. Anualmente, o Conselho de Administração da estatal tem que publicar uma carta, tem que emitir uma carta justificando o atendimento desses dois requisitos. E no final do dia quer dizer que a estatal exerce sim uma função pública, uma política pública. A atividade da estatal está associada a uma política pública de Estado. Senão ela não teria motivo ou justificativa legal
para continuar existindo. Agora, ministro, quais são esses limites, né, de atuação ou de interferência do governo nessas empresas? Porque essas regras todas de compliance, de governança, aproximam as estatais das empresas de capital aberto, né, com ação em bolsa. Mas são empresas que, como o senhor disse, continuam estatais. No caso da Petrobras, a gente tem de um lado, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, já disseram que não há como interferir nos preços. De outro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse com todas as letras que o presidente manda na Petrobras. Qual é o limite? Até onde o governo pode ir? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque me parece que a gente esquece que se trata de uma empresa estatal que exerce uma função pública associada a uma política pública, e, do outro lado, também a gente não pode esquecer que existem acionistas que investem nas ações da empresa, sejam inclusive trabalhadores, e que esperam que esse patrimônio seja preservado e que esse investimento traga algum retorno. O que me parece aqui é que nós não descobrimos ainda a fórmula para lidar com essa questão, em especial da formação de preços. Não é que o governo não possa exercer nenhum tipo de influência na estatal. E quando eu falo de influência, eu estou falando de influência positiva. Veja que o Conselho de Administração, você tem 25% de conselheiros independentes, você tem obrigatoriamente um representante dos minoritários, um dos trabalhadores, mas o governo tem indicações no Conselho de Administração. Veja também que há, obrigatoriamente, no caso das estatais federais, de acordo com a regulamentação que o governo federal fez, no decreto 8945, uma série de políticas, por exemplo, de dividendos, de remuneração, que tem que ser observadas. Essa questão da formação de preço, que talvez falte um esclarecimento ou mais transparência, né? O tema transparência para uma estatal é muito importante, né? E a percepção de todos nós é que não se tem clareza, transparência, como os preços são formados. E aí o governo avalia que, por meio da alteração na lei das estatais, consegue alterar toda a governança interna, a indicação dos conselheiros, os diretores, e aí consegue mexer no PPI, que é o preço de paridade internacional. Talvez a primeira medida a ser implementada é exatamente trazer para a opinião pública, de uma forma muito clara, sem apontar que a questão dos tributos, etc., como é que é formado o preço a partir do trabalho, da atividade de exploração, produção e refino da Petrobras. Para mim, isso é essencial, e o Conselho de Administração da empresa tem que ter conhecimento profundo sobre esse tema e poder verbalizar para a sociedade, observando os requisitos de transparência previstos na lei das estatais, inclusive sobre essa questão da formação de preços. A partir daí, a gente tem uma discussão um pouco mais madura. Então, de um lado, a empresa Petrobras não é uma empresa totalmente independente, ela é uma empresa que tem como controlador o Estado, e do outro lado, o Estado, por obrigação legal, não pode influenciar nas decisões estratégicas da empresa. Mas, no momento em que uma empresa estatal deixa de cumprir esses dois requisitos, né, relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional, deixa de estar a sua atividade associada a uma política pública, a gente precisa questionar se ela deve continuar como estatal ou não. E daí, para dar mais transparência à forma como a Petrobras define os seus próprios preços, mudar a lei das estatais nesse momento de forma casuística, às vésperas das eleições, é o melhor caminho? Eu penso que qualquer mexida na lei nesse momento é um tiro no pé. É um equívoco, não vai resolver o problema, é um voluntarismo que pode ter consequências muito ruins para o conjunto de empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, como eu disse, não vai resolver o problema. Segundo aspecto, tanto a lei quanto o decreto federal, eles disciplinam essa questão da função social, inclusive mencionando o acesso do consumidor aos produtos dessa empresa. Então, me parece aqui que a questão do preço é uma questão estratégica e de interesse público. Talvez trazendo
para o próprio Conselho de Administração competências relacionadas ao acompanhamento da evolução, da precificação dos produtos, a gente possa melhorar um pouco, ao menos, a transparência e o diálogo. A impressão que a gente tem é que a empresa está de costas para o próprio governo ou para a sociedade, né, e o governo dizendo, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação a essa situação. Eu acho que são duas questões que não são corretas, não são verdadeiras, e um aprimoramento é possível fazer. Veja que o próprio governo federal atua na moderação, por exemplo, de precificação de medicamentos. Então, essa questão dos combustíveis, se a gente entender que é um tema estratégico, precisa ter atenção do governo. O que a gente faz, por exemplo, com os contratos das empresas de transporte urbano com os municípios, né, que são impactados pela evolução, para o crescimento enorme do valor do óleo diesel, considerando que a nossa frota de ônibus é massivamente movida a óleo diesel. Quem é que assume esse ônus? É aumento da tarifa? É o município? O governo federal vai subsidiar? Então são temas assim que fazem com que a questão dos combustíveis se torne estratégica. Não é correto subsidiar a classe média que tem o seu automóvel movido a gasolina, o óleo diesel? De fato não é, mas como é que a gente lida com a questão do transporte urbano, com a questão de distribuição de mercadorias, ainda massivamente feita por rodovias e por frotas de caminhões movidas a diesel? Então, são temas estratégicos que se o governo não entender que é de responsabilidade dele, de quem será? Certamente a Petrobras não tem que se preocupar com essa questão, mas ter mais transparência e verificar se não há por parte da empresa um comportamento abusivo do ponto de vista de formação de preços, ainda que você tenha certa competitividade no mercado, a Petrobras ainda é importante, é majoritária na produção de combustíveis, né? Então, nós não podemos abdicar, o governo não pode abdicar de fazer essa discussão, enfrentar essa discussão. Mas, mais uma vez, não é com voluntarismo, mudando a lei e com canetada. Não me parece que essa seja a melhor solução, e isso pode trazer, no médio e curto prazo, consequências terríveis do ponto de vista da governança do conjunto de empresas estatais que o Brasil tem, não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual e municipal. Que tipo de consequências isso poderia ter, ministro? Por exemplo, causar desconfiança a possíveis investidores, já que são empresas com ação em bolsa. O que poderia acontecer se houver realmente uma mudança casuística agora para resolver um problema momentâneo com uma solução mais permanente? São várias questões. Aquelas que têm capital aberto, claro, há uma desconfiança de uma forma geral do investidor. Mas também o risco das empresas estatais serem capturadas por grupos de interesse que acabam utilizando aquela estrutura que é pública no final do dia, não para uma finalidade de interesse comum, mas interesse pessoal, partidário. Então, a lei, ela, ainda que a gente possa apontar necessidades de reparo aqui ou acolá, mas foi uma lei muito boa, foi uma evolução enorme no aprimoramento da governança das empresas estatais. Então, qualquer mexida nesse momento pode fragilizar essa governança e novamente, a gente ter aqui o risco de fraudes, de desvios, com menor possibilidade de detecção e de responsabilização. Né? E nesse caso, as agências reguladoras, agora continuando falando de politização de uma certa forma, a gente vê notícias de um incremento da politização, da pressão sobre as agências. E aí o que a gente está falando, na verdade, é de como tornar mais transparente e melhor observado o funcionamento dessas empresas que têm
vários aspectos complexos, como o senhor está mencionando. O senhor acredita que cabe também às agências um papel importante para que a lei de estatais funcione bem, para as empresas de economia mista funcionarem bem e para que os interesses nacionais também sejam preservados? Não tenha dúvida. As agências reguladoras têm um papel muito importante, né, exatamente na regulação do mercado e na fiscalização do comportamento das empresas que compõem aquele mercado, sejam empresas estatais ou sejam concessionárias de serviço público. Até porque elas têm conhecimento, têm acúmulo, têm informações que podem, no final do dia, subsidiar o formulador de políticas públicas, que é o governo, com necessidade de aprimoramento dessas políticas. Nós não estamos falando de uma empresa do mercado, uma empresa 100% privada, que, claro, se submete a regras de controle do mercado de capitais ou do sistema financeiro, de acordo com a sua área de atuação, mas ela não está obrigada, sob a ótica da prestação de contas para a sociedade, a abrir informações como estão as empresas estatais. A empresa estatal, nós temos limites, claro, para a transparência, nós não podemos abrir informações que são estratégicas, porque elas acabam competindo no mercado, mas, ao mesmo tempo, as estratégias de médio e longo prazo dessas empresas precisam ser compartilhadas com o formulador da política, com o órgão a qual ela se vincula, que é o Ministério que faz o acompanhamento da sua atividade, daquele setor econômico. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou hoje um mapa de acesso para 5 países ao grupo, entre eles o Brasil. São os próximos passos que as nações, incluindo Peru, Bulgária, Croácia e Romênia, devem cumprir. O Brasil vai precisar demonstrar compromisso com os padrões da OCDE e o cumprimento também de práticas como a proteção do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos, por exemplo. Pois é, né? E para a gente finalizar, o Brasil pretende entrar na OCDE, o Clube dos Países Ricos, e para isso precisa cumprir uma série de requisitos. A lei das estatais ajuda o Brasil a pleitear essa vaga no importante órgão na OCDE. Uma reversão da lei, modificação da lei de fato, prejudica esse pleito brasileiro? Bom, são várias as questões que são avaliadas e certamente o arcabouço institucional, a capacidade das estruturas, das instituições atuarem com independência é uma questão central. A OCDE, o principal tratado anticorrupção que nós temos no mundo é o da OCDE, que trata do suborno transnacional. O Brasil tem feito seu dever de casa. É importante dizer que o Brasil tem uma burocracia que é das mais preparadas do mundo. Nós temos uma estrutura de carreiras, de instituições que é bastante robusta. Nós precisamos fazer com que essas instituições continuem independentes. E eu costumo dizer sempre, é muito difícil você, como ministro, como presidente de uma empresa, conseguir envergar ou dobrar aquela entidade, seja um ministério, seja uma empresa, para interesses pessoais. Se ela tiver um sistema de governança, um sistema de freios e contrapesos bastante equilibrado, robusto, maduro, dificilmente os erros ou as fraudes acontecerão. Não que elas são impossíveis, elas serão sempre possíveis, mas você tendo uma boa governança, um bom sistema de controle, você consegue detectar essas fraudes e imediatamente punir os responsáveis. Essa maturidade do sistema de governança pública que é observada sempre, no caso, pela OCDE, para verificar se o país conta com essa estrutura necessária para ser um parceiro ideal e confiável. Nós não podemos fragilizar essa percepção, nós não podemos fazer com que todo o trabalho que fizemos nos últimos anos de aprimoramento acabe gerando aí seja levado para um caminho que traga desconfiança,
incerteza em relação ao nosso futuro. Nós precisamos garantir que nós estamos no caminho certo, de resolvendo nossos problemas de aperfeiçoamento dessas estruturas de governança, em especial no setor público, e que esse será um caminho sem volta. Valdir Simão, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.